Olá, meus irmãos. Hoje é a terceira parte e eu estou fazendo hoje um vídeo também dando mais um esclarecimento sobre a iniquidade. Mas hoje eu vou falar sobre o níquel e sobre a, a arma do níquel e também falar como é que ele trabalha e o que é que está no meio para o níquel poder se manifestar. E é bom que os irmãos aqueles irmãos que já têm conhecimento, que estão junto com o Zeníquel, comece a se arrepender de algumas coisas que vocês têm. Porque assim, quando a iniquidade se alastra numa nação, você pode chorar, pode orar, pode ficar de joelho, pode se juntar todos da nação em jejum e clamar ao Pai que ele não dá ouvido. Você pode até se matar e ele não dá ouvido. Porque quando a iniquidade se alastra numa nação, ele se afasta. Ele se afasta para poder o iníquo se manifestar. E por que que o pai se afasta? Porque o pai, fazendo a sua justiça, porque ele não se mistura com iniquidade, porque é todos os tipos de pecado junto. E assim, meus irmãos, é que vocês que têm entendimento sobre a iniquidade, vocês não se misturam com os iníquos. E ao mesmo tempo, vocês fazem, sabe o quê? Comece a mostrar para os outros irmãos que não sabem o que é a iniquidade. E ela é justamente a transgressão contra a lei do Pai, contra todos os mandamentos do Pai. E é isso. Quando a pessoa está praticando a iniquidade, ele não se arrepende. Eles não amam o seu próximo, eles não se amam. Então, naquele tempo estava acontecendo na cidade de Judá e foi destruída. E o Messias diz que o que poderá acontecer agora no final dos tempos é como nunca foi visto antes. Então vai ser muito mais pior, meus irmãos. Então note isso. Eu não estou dizendo que vai acontecer no Brasil do mesmo jeito, mas vai acontecer muito mais pior e terrível. Possivelmente pior do que na cidade de Judá. E veja o que foi que o nosso Messias disse, que é mais do que tudo que a gente nunca viu. Então, note que, para vocês verem que começou dentro do templo. A iniquidade está dentro do templo. Então, aqui no Brasil, todos os templos ainda estão dentro dos templos. Ela nunca saiu. E ela se alastra. E é importante que as pessoas saibam o que é isso. É importante que as pessoas saibam. E aqui, nesse momento, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que quando as pessoas estão praticando a iniquidade, eles não pensam no seu próximo. E eles gostam de praticar iniquidade, adultério, blasfêmia, eles se sentem autoritários, melhor que os outros, eles são orgulhosos, eles gostam de humilhar as pessoas, rebaixar os outros, eles gostam de fazer confusão, mentira, assassinato, todo tipo de pecado imundo na mente deles tem. E é isso que vocês notem, que aqui está demais aqui no Brasil a iniquidade. Então, os brasileiros estão vivendo e praticando e se alimentando de iniquidade. Então, está a véspera da chegada do iníquo, e o iníquo só pode se aparecer com esse povo praticando iniquidade. Se ele não praticar iniquidade, o iníquo não aparece. Então a iniquidade já opera. O iníquo só se apresenta com o poder da iniquidade. Mas é no povo, e o povo é quem colabora com a manifestação do iníquo. É isso que vocês têm que entender. Que o iníquo só pode vir com o povo praticando a iniquidade. Então, ele é o chefe da iniquidade. Então, o povo tem que estar contra o Pai, para ele poder se manifestar. Dá para você entender agora? Então, a iniquidade é altamente prejudicial, não tem perdão. Não tem perdão. E aqui eu estou explicando porque a minha maneira de explicar é assim, para que as pessoas possam entender melhor o que é a iniquidade e o que ela pode acontecer, e está escrito.
o que é a iniquidade. Então, meus irmãos, ela afasta toda uma nação do Pai. Toda uma nação. Mas, em primeiro lugar, o Pai é quem se afasta de toda a humanidade. De uma nação, até da terra completa. Então, o amor do Pai se afasta para poder o iníquo entrar. Então, isso acontece. Então, a iniquidade, para vocês verem, que para explicar sobre a iniquidade, não é todo mundo que explica, porque eles gostam de praticar a iniquidade, pessoal. Eles jamais vão explicar para alguém, porque é uma blasfêmia contra o Pai. É assim um pouco complicado a iniquidade. E o povo gosta de pecar. O pessoal gosta de adultério. O Messias, quando veio, foi contra a iniquidade. Está em Mateus 24, 12. Ele falou ali da multiplicação da iniquidade. Que para o iníquo poder se apresentar, a ação do Pai tem que sair do meio, para ele poder se manifestar. Então, para o Pai poder voltar, e para salvar somente alguns, é necessário que esse iníquo, a iniquidade, se afaste. Mas ele não se afasta sozinho, ele tem que ser removido por alguém que entenda, que tenha poder, que tenha conhecimento, e essa pessoa é o Messias, o Filho unigênito do Pai. Somente ele é quem pode remover a iniquidade daquela nação ou desta nação para o Pai poder voltar a operar novamente. E o Messias vai fazer o quê? Aí pegar os iníquos e o iníquo e colocar, sabe aonde? No lago de fogo. Isaías 1, verso 4, Isaías diz, ai da nação pecadora. Um povo carregado de iniquidade, semente maligna, filhos corruptores. É assim que o Messias diz, através de Isaías, semente maligna. Então, eles não são humanos. Então, é por isso que o nosso Pai não perdoa a iniquidade, porque eles são malignos. São sementes do maligno, filhos corruptores carregados de iniquidade. Olha o que Isaías diz sobre a iniquidade e sobre os iníquos. Isaías 1, verso 4. E assim, meus irmãos, essa semente maligna não pode ser perdoada. Por isso que o nosso Pai não perdoa a iniquidade, meus irmãos. Vocês tomem cuidado, acordem, fiquem alerta. Eu não estou dizendo que vocês vão praticar iniquidade. Eu estou dizendo que vocês tomem cuidado, esclareça para os outros irmãos o que é iniquidade e o que faz um iníquo se manifestar. É a própria iniquidade do povo que faz o iníquo se manifestar. Então, o nosso Pai não perdoa essa iniquidade. Ele não pode perdoar. Ele não perdoa os caídos. Ele não perdoa os filhos da serpente. Então, ela é ruim, a iniquidade. Então, esses filhos corruptores, dá para você entender por que o Pai não perdoa a iniquidade? Porque eles são filhos do maligno, filhos corruptores. E hoje, meus irmãos, eu quero dizer essas coisas para vocês, para que vocês entendam e parta com outros irmãos, esclareça para outros irmãos que não sabem. E é isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu estou falando para que vocês possam entender e venham a saber que a prática da iniquidade, ela é altamente prejudicial, ela é uma blasfêmia, ela é uma transgressão contra a lei do Pai, contra todos os mandamentos do nosso Pai. E o nosso Pai jamais perdoa a iniquidade. Ele se esnoba, eles não têm próximo, eles se humilham o próximo. Eles praticam a iniquidade, fazem confusão. Eles não amam o seu próximo, eles fazem maldade, eles fazem injúria, eles fazem injustiça, eles fazem mentira,
As pessoas que praticam iniquidade faz blasfêmia, faz todo tipo de maldade com os seus semelhantes, com o seu próximo. E eles são contra a lei do Pai. Eles são contra tudo que as pessoas acreditam. São contra aqueles que respeitam o seu pai e a sua mãe. Eles são contra aquelas pessoas que respeitam o seu próximo. E só o Messias que pode me remover essa iniquidade para alguns poder ser salvos. Deu para você entender isso? Por que, meus irmãos? Isso acontece porque os iníquos estão na terra e eles é quem pratica a iniquidade e ensina outras pessoas a praticar. E quando a iniquidade se alastra numa nação, sabe o que é que acontece? Nem todos serão salvos, nem todos serão perdoados. E assim, é muito difícil para as pessoas entenderem. E eu estou falando aqui para aqueles irmãos que não entendem, aqueles irmãos que ainda não chegaram a saber, e aqueles que querem ser salvos. E quando você pensa em praticar uma iniquidade, ou fazer mal a alguma pessoa, sem fazer o ato, só em pensar, você já chama-se dolo, você já está pecando, porque a iniquidade nasce na mente e no coração. E quando você pratica o ato do pecado, aí você é condenado pelo um ato doloso. É assim, ou então pela a prática dolosa. Então, meus irmãos, e vai ser julgado todo esse povo que pratica a iniquidade. Nesse momento, eu estou falando aqui essas coisas para os irmãos, para que vocês possam passar para os irmãos o que é iniquidade, que é a transgressão contra o Pai. Ele tem culpa, ele é blasfêmico, ele é idólatra, ele faz idolatria, ele faz maldade contra o seu próximo. Então, é a transgressão completa contra o nosso Pai, o nosso Criador de todas as coisas. Todo tipo de blasfêmias e adultério, iniquidade, todo tipo de fazer injustiça, humilhar. Eles gostam de pisar nas pessoas, e aliás, eles quebram os mandamentos do Pai. E também, esses que praticam a iniquidade, eles também mentem, eles roubam, eles destroem, eles riem de vocês, eles riem das pessoas que são contra eles. Então, quem conhece a iniquidade sabe o que ela se transporta de um para outro. Ele sabe também que quando se espalha numa nação, não tem, fica tudo absoluto. É uma nação pecaminosa. É assim que acontece, meus irmãos. E para vocês notarem que tem pessoas que nascem na terra e outros vieram do céu e outros nascem de Deus. É assim que vocês têm que ver porque existe a iniquidade.